Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós começamos a aprender a fazer o tapete do pé do vaso do jogo de banheiro Maria Neide. Essa aqui é a segunda peça do nosso jogo que nós estamos fazendo. Nas primeiras duas videoaulas, nós aprendemos a fazer o tapete do lavabo e agora nessa terceira e quarta aula, nós faremos esse tapete aqui do pé do vaso. O nosso tapete do pé do vaso tem como base a flor Maria Neide, que você encontra a videoaula dela aqui em nosso canal, mas eu vou deixar o link dela aí logo abaixo nos comentários. O nosso tapete tem 48 centímetros aqui de largura e se você medir aqui, subindo aqui, como nós temos o pezinho do tapete aqui na parte de trás, então ele terá aqui 49 centímetros aqui na lateral. É um tapete muito bonito, com a base aqui trabalhada toda com barbantes número 8 e o bico e a flor nós faremos com barbantes número 6. A lista de material está aí logo no início, nas fotos você tem toda a lista do material que é para produzir as 5 peças do jogo de banheiro. Ok, meninas? Então vamos começar. Nós vamos começar o nosso trabalho usando como base a flor Maria Neide. Vamos trabalhar agora com a agulha número 4. A flor Maria Neide eu produzo com a agulha número 3,5. Você encontra a videoaula dela na playlist Flores aqui do nosso canal. E a partir de agora, para fazermos o nosso jogo de banheiro, eu trabalho com a agulha número 4. Então, vou começar fazendo a primeira carreira, trabalhando com o fio verde mesclado número 6. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em uma das bases da nossa flor, uma das alças que eu tenho aqui na parte de trás. E vou prender fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais 2 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Formando assim o primeiro canto aqui do square. Então, ficou dessa forma. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e vou trabalhar um bloco com 3 pontos altos. Feito então o bloco, eu faço a corrente, passo para a próxima alça e trabalho um novo canto com 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Faço novamente uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho novamente um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e vou trabalhar um novo canto com 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho novamente um bloco com 3 pontos altos.
Faço uma corrente, passo para a próxima alça e vou trabalhar agora aqui o quarto canto. Então, faço os 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço a corrente de separação, vou aqui agora para a última alça e vou trabalhar aqui o último bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou vir aqui agora na segunda corrente que iniciei a carreira e vou fechar fazendo um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Olhando aqui por trás, você terá aqui o square, a primeira carreira aqui do nosso square, então pronto. Ok? Agora eu vou caminhar fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui na próxima alça. Então, faço um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto de base. No próximo também faço um ponto baixíssimo. Aqui na alça também faço um ponto baixíssimo. Então, com o fio aqui já na alça, eu vou fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, formando assim o primeiro canto aqui dessa nossa carreira. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça, que é essa corrente que eu tenho aqui entre os blocos, e vou fazer um novo bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho mais um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a alça que tenho aqui no meio do canto que tenho na base e vou trabalhar um novo canto com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Então, vai ficando dessa forma. Os cantos e entre eles 2 blocos de 3 pontos altos. Com essa primeira parte aqui do nosso trabalho já pronto, a partir daqui eu vou começar a trabalhar com fio colorido. O meu fio aqui é um fio lilás, o meu barbante passa a ser agora o número 8, o verde mesclado que estávamos trabalhando é o número 6 e a partir daqui, para fazer a base do nosso jogo de banheiro, passamos a trabalhar com o fio número 8. Então, eu vou usar aqui o fio que combine com a cor que eu estou trabalhando aqui na minha flor. No caso aqui do meu colorido é o lilás, mas na sua casa você vai usar o tom que você escolha aí para ser a base do seu jogo de banheiro, ok? Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em um dos cantos que eu tenho do square. Na alça, bem aqui ao meio, eu prendo fazendo um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Trabalho 2 pontos altos. 2 correntes.
e mais 2 pontos, e mais, desculpa, 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça trabalho mais um bloco com 3 pontos altos. Faço novamente uma corrente e na próxima alça mais um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, na próxima alça, que já é a alça aqui do canto, eu vou trabalhar um novo canto, fazendo 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. E quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando a carreira, eu faço a corrente e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei. Para começarmos a próxima carreira, eu vou trabalhar da mesma forma, caminhando com pontos baixíssimos aqui para dentro da próxima alça. Então, faço os pontos baixíssimos. E com o fio agora já aqui na alça, agora eu faço as 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos. 2 correntes. E mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Eu vou trabalhar sempre essa mesma sequência. Quando eu chegar aqui na alça do canto, eu trabalho um novo canto com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Em cada alça que eu tenho aqui na lateral, entre os cantos, eu vou trabalhar o bloco. Nessa carreira já passam a ser 4 blocos entre os cantos. Vou completar a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Depois de completar essa segunda carreira, vou fazer mais 2 carreiras ainda com fio colorido, sempre trabalhando da mesma forma. Eu caminho com pontos baixíssimos até chegar na alça do canto, faço um novo canto. Em cada um dos cantos eu trabalho um novo canto e entre eles os blocos. Então, nós temos aqui, fizemos a primeira carreira com fio colorido, estou fazendo a segunda carreira
Vou completar essa segunda carreira, faço mais 2 carreiras, sempre trabalhando da mesma forma. E quando eu já estiver com 4 carreiras prontas aqui com fio colorido, eu volto trabalhando junto com você. Com as 4 carreiras já prontas com fio colorido, então até agora o nosso trabalho está dessa forma, ok? A partir daqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada, puxo para ela não se desmanchar. Depois esse fio aqui já pode ser arrematado da mesma forma que arrematamos o fio verde. Então, vou arrematar essa sobra de fio aqui e essa aqui também da mesma forma. Com os fios então já arrematados, agora eu vou passar a trabalhar com fio natural. Lembrando que o meu fio natural também é número 8. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui na alça que eu tenho no meio aqui do canto, que tenho aqui na base. Nessa alça, eu tenho 2 correntes. Então, aqui na primeira corrente, eu vou passar a minha agulha aqui por dentro da primeira corrente e vou prender fazendo um ponto baixo. Faço agora 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E aqui no espaço, aqui dentro da alça, eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, formei aqui um bloco com 3 pontos altos. A partir aqui dessa carreira, eu não vou começar fazendo um novo canto. Eu vou fazer apenas o bloco com 3 pontos altos. Nesse primeiro canto aqui que estamos trabalhando, ok? Então, agora eu faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça, mais um bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer sempre essa mesma sequência, trabalhando em cada alça um bloco com 3 pontos altos e entre os blocos eu vou fazer sempre uma corrente de separação. Eu vou completar aqui, quando eu chegar aqui nessa alça do canto, eu volto trabalhando junto com você. Completando aqui a lateral, nós temos os blocos com 3 pontos altos. Chegando aqui no canto, eu vou trabalhar um novo canto nessa alça. Então, eu faço os 3 pontos altos. As 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Eu vou completar essa lateral aqui, trabalhando em cada alça de base os blocos com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Vou trabalhar aqui pelas alças, quando eu chegar nessa alça aqui do próximo canto, eu volto trabalhando junto com você. Completada aqui a segunda lateral,
Então, eu fiz os blocos com 3 pontos altos, já fiz uma corrente aqui de separação. Nessa próxima alça, que é a alça aqui do próximo canto, eu vou trabalhar novamente apenas 3 pontos altos. Então, aqui dentro da alça, eu faço 2 pontos altos. E o próximo ponto alto, eu vou pegar aqui dentro dessa segunda corrente que tenho aqui. Para que fique bem certo aqui a lateral. Então, ficou dessa forma. Eu trabalhei em uma lateral, trabalhando apenas os blocos, com 3 pontos altos. Aqui ao meio, fizemos novamente o canto, da mesma forma que vínhamos trabalhando, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui na outra lateral também iniciamos fazendo apenas os blocos. Aqui na primeira alça também trabalhamos apenas um bloco. A partir daqui, nós vamos passar a trabalhar apenas em 2 laterais do nosso square. Então, antes nós estávamos trabalhando aqui nas 4 laterais, formando o quadrado, e a partir daqui, nós trabalhamos apenas em 2 laterais, ok? Essas outras 2 laterais aqui vão ficar apenas com o fio colorido que tínhamos trabalhado antes. A partir daqui, o nosso tapete passa a crescer apenas em 2 laterais, ok? Vou colocar minha agulha de volta aqui. Agora, para iniciarmos a próxima carreira, eu vou fazer 4 correntes, viro o trabalho, vou na próxima alça, voltando aqui, trabalhando nessa lateral que tínhamos feito aqui com o fio natural. Então, na próxima alça, eu trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça, trabalho novamente o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça, trabalho novamente o bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, trabalhando nas alças, os blocos com 3 pontos altos. Quando eu chegar aqui nessa alça do meio, que nós temos aqui o canto, nós vamos trabalhar o canto da mesma forma, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, e passamos para as outras alças, trabalhando sempre os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou completar essa lateral que estou trabalhando. Aqui ao meio eu faço um novo canto e desço aqui pela outra lateral, trabalhando novamente com os blocos. Quando eu estiver finalizando essa segunda lateral, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a segunda lateral, depois de fazer o último bloco, eu faço uma corrente, venho aqui na segunda corrente de base, aqui do último ponto de base, e aqui eu vou introduzir a minha agulha fazendo um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Vou aproximar aqui para você poder ver a finalização. Aqui ao meio nós temos o canto e aqui a outra lateral que tínhamos iniciado, ok? Para iniciarmos agora a próxima lateral, eu vou fazer apenas 2 correntes, viro o trabalho. Nessa primeira alça, eu trabalho 2 pontos altos. Formando assim o primeiro bloco aqui da carreira. Faço uma corrente, passo para a próxima alça
e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço mais uma corrente e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência trabalhando os blocos. Quando eu chegar aqui no meio, onde eu tenho o canto, eu faço um novo canto e desço pela lateral trabalhando os blocos. Quando eu estiver finalizando aqui essa lateral, essa segunda lateral, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a lateral, depois de fazer o último bloco, sobrou apenas essa alcinha que eu tenho aqui no final da carreira. Então, vou fazer a corrente de separação aqui dentro da alça. Eu faço 2 pontos altos. E pegando aqui dentro da segunda corrente, de baixo para cima, que na segunda corrente eu vou fazer o terceiro ponto alto. Então, ficou dessa forma. Eu tenho 3 carreiras trabalhadas com barbante natural em apenas 2 laterais aqui do square. Então, terminado aqui, esse último bloco, eu vou cortar o fio, passo a ponta aqui por dentro da laçada para ele não se desmanchar. E esse fio aqui já pode ser arrematado. Esse fio aqui e esse inicial aqui para darmos continuação ao nosso trabalho. Com os fios já arrematados, eu vou voltar aqui nessa primeira parte aqui, onde iniciamos a primeira carreira do fio com fio natural. Eu finalizei a terceira carreira aqui em uma lateral, mas vou voltar aqui nessa primeira lateral e vamos voltar a trabalhar agora com fio colorido. Então, passo novamente a trabalhar com fio colorido. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro ponto de base e vou prender o fio com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, salto os próximos 2 pontos de base e já na alça eu faço o bloco com 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça, novamente mais um bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, trabalhando os blocos. Quando eu chego aqui no meio, onde eu tenho canto, eu volto a trabalhar o canto, sempre da mesma forma, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, e desço pela lateral trabalhando os blocos. Quando eu estiver finalizando aqui a segunda lateral, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a segunda lateral, nós trabalhamos aqui a primeira lateral, no meio fizemos o canto, descemos aqui trabalhando os blocos. Na última alça que eu faço o último bloco, agora faço uma corrente de separação, vou aqui no último ponto que eu tenho na base, aqui trabalhado com fio natural, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, ficou dessa forma.
nós iniciamos aqui também com uma alcinha, depois fizemos os blocos e aqui no final também finalizamos com a alcinha. Para fazermos agora a próxima carreira, eu faço apenas 2 correntes, viro o trabalho. Aqui nessa primeira alça, eu vou trabalhar os 2 pontos altos para completar aqui o primeiro bloco. Então, fica dessa forma. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça trabalho mais um bloco com 3 pontos altos. Eu vou trabalhar essa mesma sequência dos blocos aqui por toda essa lateral. Chegando aqui ao meio, eu faço um novo canto, desço aqui pela lateral fazendo os blocos e volto finalizando aqui a carreira com você. Já finalizando então aqui a segunda lateral, eu fiz aqui o último bloco. Para fazer agora aqui nessa última alça, o bloco eu faço a corrente, aqui dentro da alça eu trabalho 2 pontos altos. Aqui na base eu tenho um ponto baixo e aqui na primeira corrente, depois do ponto baixo, eu vou trabalhar o terceiro ponto alto. Procure trabalhar sempre dentro das correntes certinho, como eu vou explicando, para que depois o seu trabalho não fique torto, ok? Então, finalizamos aqui a segunda carreira. Para iniciarmos agora a terceira carreira, eu vou fazer 4 correntes, viro o trabalho, vou para a próxima alça de base e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente na próxima alça, mais um bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, trabalhando os blocos. Aqui no meio, na alça aqui, onde eu tenho canto, eu faço um novo canto, desço pela lateral, pela segunda lateral, trabalhando os blocos. E quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a segunda lateral, depois de fazer o último bloco, eu vou fazer uma corrente, venho aqui na segunda corrente que eu tenho aqui no último ponto de base, aqui da carreira anterior, e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu completei novamente uma sequência de 3 carreiras, trabalhadas com um único fio. A partir daqui, eu já corto novamente o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada e puxo para ela não se desmanchar. E depois já posso arrematar essa sobra de fio e essa primeira sobra que temos aqui com fio colorido. Então, até agora o nosso tapete está dessa forma. Eu tenho o square aqui com a flor e trabalhei mais 2 lados apenas aqui do nosso square. Na primeira sequência eu fiz 3 carreiras com fio natural e na segunda sequência fiz 3 carreiras com fio colorido, ok? A partir daqui nós vamos voltar a trabalhar com fio natural. Então, eu vou prender o fio na agulha.
Volto aqui para o início da carreira anterior, onde eu tenho aqui a alcinha. Vou prender o meu fio aqui na segunda alça que eu tenho de baixo para cima, fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes e dentro da alça eu trabalho 2 pontos altos. Então, fiquei aqui com o primeiro bloco aqui dessa carreira. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho novamente um bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência trabalhando os blocos de 3 pontos altos em cada alça que eu tenho aqui na base, por toda essa lateral, e entre os blocos eu sempre faço uma corrente de separação. Quando eu chegar aqui nessa última alça, depois do último bloco, antes do canto, eu volto trabalhando junto com você. Então, feita a lateral, está dessa forma, com blocos de 3 pontos altos. Depois aqui do último bloco, antes do canto, eu faço a corrente, passo aqui para a alça que eu tenho no canto e trabalho 2 pontos altos. E aqui na corrente que eu tenho, aqui da alça, eu vou trabalhar o terceiro ponto alto. Então, né, a partir dessa carreira, eu já passo a trabalhar em apenas uma das laterais do square. Já não vou mais seguir a carreira, ela para por aqui. Então, vai ficar uma lateral trabalhada toda com blocos, ok? Então, para fazer a próxima carreira, eu faço 4 correntes, viro o trabalho. Na próxima alça de base, eu trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e quando eu estiver finalizando aqui o último bloco, eu volto trabalhando com você. Terminando aqui o último bloco, eu vou fazer uma corrente e fazer um ponto alto no último ponto que eu tenho aqui na base. Então, ficou dessa forma a carreira. Começamos aqui com uma alça e finalizamos aqui também com um ponto alto. E aqui entre ele uma corrente entre os blocos. Ficou assim, ok? Para fazer agora a próxima carreira, eu vou fazer apenas 2 correntes, viro o trabalho. Nessa primeira alça que eu tenho aqui na base, eu trabalho 2 pontos altos. Formando assim o primeiro bloquinho aqui dessa carreira. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. E vou fazer essa mesma sequência fazendo bloco com 3 pontos altos em cada alça que eu tenho aqui na base. E entre os blocos, eu continuo fazendo uma corrente de separação. Vou completar aqui, quando eu chegar para trabalhar aqui na última alça, eu volto trabalhando junto com você. Feito aqui o último bloco, eu vou fazer uma corrente, passo aqui para essa última alça que eu já tenho aqui no canto, e dentro da alça eu trabalho 2 pontos altos. E agora aqui eu vou contar 2 correntes de baixo para cima, nessa segunda corrente,
eu trabalho o terceiro ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio, passo a ponta aqui por dentro da laçada e essas sobras aqui já podem ser arrematadas. Terminado de arrematar então o fio, ficou dessa forma. Agora nós vamos trabalhar uma outra sequência de 3 carreiras, agora voltando a trabalhar com fio colorido. Então, eu vou prender o fio na agulha, venho aqui no primeiro ponto de base, aqui da última carreira que fizemos, e aqui eu vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, passo para a próxima alça de base e trabalho o bloco com 3 pontos altos. E vou trabalhar essa sequência dos blocos aqui em cada alça que eu tenho na base. Vou completar aqui, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Então, até agora, a nossa carreira ficou dessa forma. Agora, para finalizarmos, depois do último bloco, eu faço uma corrente, no último ponto de base, eu vou trabalhar o ponto alto. Então, ficou assim, ok? Para começarmos agora a próxima carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. Nessa primeira alça de base, eu trabalho 2 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer o bloco em cada alça que eu tenho aqui na base e volto finalizando a carreira com você. Então, aqui nós já temos os blocos já todos prontos aqui. Na última alça, depois de fazer o último bloco, eu faço a corrente, passo para a última alça e faço 2 pontos altos aqui no espaço da alça. E agora aqui na primeira corrente que eu tenho, depois do ponto baixo, eu vou fazer o terceiro ponto alto. Então, ficou dessa forma, ok? Para começarmos agora a próxima carreira, eu vou fazer 4 correntes, viro o trabalho. Na primeira alça que eu tenho na base, eu trabalho o bloco com 3 pontos altos. E vou fazer essa mesma sequência, trabalhando os blocos com 3 pontos altos, aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Depois de fazer o último bloco, eu faço uma corrente, venho no último ponto de base e faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui, novamente, nós vamos cortar o fio e arrematar essas sobras de fio. Eu passo a ponta aqui por dentro da laçada e agora esse fio já pode ser arrematado.